A paz do Senhor, geração de Samuel, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Leidiane passando mais uma vez aqui na sua telinha para ministrar mais uma lição para você, para te ensinar mais um pouquinho da palavra de Deus e aprender juntamente com você. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para iniciarmos a nossa aula? Feche os vossos olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença. Agradecemos ao Senhor porque vamos aprender mais um pouco da Tua palavra, do Teu ensinamento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal e tem nos abençoado até aqui. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos aprender a lição de número 11. Sabe qual que é o título da nossa lição? O fim do mundo? Ou será o fim do mundo? Uma pergunta. Sim, hoje o título da nossa lição é uma pergunta e nós vamos ler lá no texto bíblico em Lucas 21, versículos 11, 25, 26 e 27. para entender um pouquinho melhor dessa pergunta. Vamos lá? A palavra de Deus lá em Lucas 21 vai nos dizer assim, ó: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências e grandes sinais no céu. Agora lá no versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E versículo 27 diz assim: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Amém. Essa é a palavra do Senhor e o que nós vamos aprender é sobre isso. Será se o fim do mundo está próximo? Será? Vamos entender? Constantemente a gente ouve falar sobre catástrofes que acontecem no mundo todo, no nosso planeta. Terremotos, enchentes, maremotos, tudo isso, né? Furacões. Nós ouvimos direto na televisão falando sobre isso. E por que será que isso acontece? Na lição passada, nós aprendemos que isso pode acontecer pela ação do homem sobre a natureza, porque o homem tem destruído o meio ambiente, o homem tem prejudicado o meio ambiente, o homem tem destruído aquilo que Deus nos deu, né? E tem ocorrido muitas queimadas, muita poluição, lixo nos mares, nos oceanos, e isso a natureza nos devolve de forma negativa, que muitas vezes são esses fenômenos. Mas também não é só a ação do homem que vem acarretar esses fenômenos. Tem certas coisas que o homem não consegue explicar, que até hoje não tem respostas. Por que esses fenômenos acontecem? E hoje nós vamos aprender isso. Hoje nós vamos aprender também que a própria Bíblia nos diz que há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, já acontecia isso. Um fenômeno que aconteceu, que destruiu a terra, né? Que Deus mandou, foi o dilúvio. O dilúvio foi um fenômeno que veio porque o povo estava tendo muita maldade no coração, o povo não estava ouvindo o que Deus estava falando, o povo estava vivendo em pecado. E o dilúvio foi uma implosão dos reservatórios de águas subterrâneos e as fortes chuvas que ocorreram durante 40 dias. Durante 40 dias o Senhor mandou chuva sobre a terra e tudo ficou alagado, os altos montes não se viam, a terra toda ficou tomada por água. Naquela época, somente um homem com a sua família sobreviveu ao dilúvio, que foi Noé. Noé e sua família sobreviveram porque entraram na arca, porque Deus viu em Noé um coração puro, um coração verdadeiro, e Deus achou justo Noé sobreviver com a sua família para dar mais uma chance à raça humana e à sua descendência, a descendência de Noé. O que o Senhor fez então? Deus pediu a Noé que criasse uma arca e que quando o dilúvio viesse, quando ele enviasse o dilúvio, Noé entrasse na arca com a sua família,
para que eles sobrevivessem. E assim fez Noé, porque Noé era obediente ao Senhor, Noé tinha um coração verdadeiro, Noé tinha um coração segundo o coração de Deus. E o Senhor viu isso no Noé. Noé não se contaminou com o pecado daquele povo. Tanto que todo mundo foi exterminado, todo animal, a não ser os que estavam na arca, para continuar, né, junto com Noé. Todos morreram por causa do pecado. E Deus já havia avisado que Deus enviaria algo, porque aquilo Deus estava muito triste com aquilo. O povo pecando, o povo com o coração duro, não se aquebrantava na presença do Senhor. E Deus avisou, mas somente Noé foi capaz de obedecer à voz de Deus, de se redimir, de pedir perdão pelo seu pecado e ter um coração contrito. E Noé então foi salvo. Então isso também foi um fenômeno que aconteceu. A própria Bíblia nos relata. E com o passar do tempo, certos fenômenos, não mais o dilúvio, porque o Senhor falou que não destruiria mais a terra com água, né? Então, certos acontecimentos têm acontecido porque também é cumprimento da palavra de Deus, que fala que grandes sinais iriam acontecer para anunciar que Jesus voltaria à terra para buscar a sua igreja. E você está preparado? Está com o seu coração limpo para quando Jesus vier nos buscar, nós subirmos juntamente com eles e morarmos no céu? Fica essa perguntinha aí para você. Será que o fim está perto? Será que a pergunta do título da nossa lição, será que ele está perto? Será que o fim está perto? O próprio Jesus nos revela, como eu falei, que sinais iriam acontecer para anunciar a sua segunda vinda à terra, para nos levar, para nos buscar. E quais seriam esses sinais? Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 8, ele vai nos dizer assim, ó: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. E o que nós estamos vendo ultimamente? Não é isso? Então é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento do que está escrito na palavra do Senhor. Grandes terremotos, fome, é o que nós mais vemos. Se nós ligarmos a nossa televisão, constantemente nós vamos ver que houve um terremoto em um país, houve uma enchente em outro, muitas doenças, inclusive essa pandemia que nós estamos passando agora é uma doença que tem prejudicado, né, o nosso meio social, as nossas saídas, e tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Esses fenômenos são para alertar que Jesus está voltando e para nos preparar para encontrarmos com o nosso Senhor. Tudo o que está acontecendo está escrito na Bíblia. Todas essas catástrofes está relatado na Bíblia, e esses sinais é para dizer que nós devemos aceitar ao Senhor como nosso único Salvador, para que nós possamos ser salvos pelo Senhor, para que nós possamos, quando Jesus voltar, estarmos em alertas para subirmos com Cristo, porque Jesus está às portas e grandes são os sinais que nós temos vendo. Então, em resposta à nossa pergunta da nossa lição, sim, o fim está perto, porque cada dia que passa, o nosso Jesus está mais perto e tudo nos mostra que Ele está voltando, tudo nos mostra que em breve Ele vai nos buscar, que em breve Ele vem buscar a sua igreja para morarmos com Ele. E todo esse sofrimento vai acabar e tudo isso vai acabar. Porque Jesus vai nos levar para um lugar que Ele foi nos preparar e está nos esperando. Com o aumento desses sinais, o cumprimento da palavra de Deus está se cumprindo. Tudo nos mostra que a palavra de Deus está se cumprindo. E nesses momentos, nós temos que demonstrar o nosso amor ao próximo. Por quê? Porque nós estamos aqui. Então, nós podemos sim ser acometidos dessas catástrofes. Nós podemos sim estar no meio desses fenômenos. Nós estamos sujeitos a isso, porque nós estamos na terra. Mas o que nós temos que ter convicção da nossa salvação? Para que, se isso vier a acontecer, nós podemos ter duas soluções. O Senhor vai nos livrar desses fenômenos, ou
nós poderemos até morrer, mas com a garantia de que vamos herdar o céu. Com a garantia de que o Senhor está nos esperando e que a nossa salvação está em Jesus Cristo. Com a garantia que Ele vai cuidar de nós e que, se for para partirmos, o Senhor vai estar nos aguardando, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós que nos dedicamos ao serviço divino, nós temos hábitos de ser justos, de serem bons, de obedecer a palavra do Senhor, de seguir os mandamentos do Senhor. E isso é o que nos traz a convicção de que somos purificados pelo sangue de Jesus. Somos purificados pelo sangue de Jesus, porque Jesus pagou um alto preço lá naquela cruz por nós. E Ele nos deu o direito de salvação. Mas para isso, temos que seguir os exemplos de Cristo, sermos verdadeiros cristãos, andar segundo os ensinamentos de Cristo, obedecer, fazer de tudo para que o Evangelho seja pregado. Mas e nós, como cristãos, devemos nos posicionar como? Diante de toda essa catástrofe que acontece no planeta, no mundo? As pessoas que estão lá sentem na pele a dor de perder um ente querido, a dor de perder seus bens, a dor de perder tudo aquilo que conquistou durante anos. E nós, como cristãos, devemos usar do nosso amor ao próximo. E isso é uma oportunidade para levarmos o Evangelho, porque assim como nós somos salvos, nós temos que levar o Evangelho a essas pessoas para que elas também conheçam a verdade e venham ser salvos através de Jesus Cristo. Para que elas tenham a oportunidade de morar no céu, para que elas tenham a oportunidade de encontrar com Cristo, de viver a verdadeira palavra. Esse é o nosso papel. Nós devemos nos conscientizar da palavra de consolo, de sabedoria, de acordo com os mandamentos do Senhor. Dizer mesmo que Jesus está voltando, dizer que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Ele entregou sua vida lá naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter essa salvação, para que nós pudéssemos morar com Ele hoje, para que nós tivéssemos livre acesso com Ele, com o nosso Pai. E isso é nossa obrigação, para que todos conheçam esse Evangelho, para que todos também venham conhecer o grande amor de Cristo pelas nossas vidas, o grande amor, um amor tão grande que chegou ao ponto de Ele se entregar por nós, de Ele morrer naquela cruz por nós. Querido aluno, o mais importante não tenha medo diante dessas catástrofes, desses fenômenos, porque o Senhor nos guarda. O Senhor nos protege e nós temos que ter conhecimento e certeza da nossa salvação, que nós vamos encontrar com Cristo, que isso tudo é a palavra de Deus se cumprindo, que isso tudo já estava escrito, Deus já nos disse há milhares de anos atrás, através da Bíblia, que isso viria a acontecer, que isso são sinais de que Jesus está voltando para nos buscar e nós devemos estar preparados para nos encontrarmos com Cristo, para subir com Jesus, porque é para isso que estamos aqui nesse mundo, para seguir os mandamentos do Senhor, para vivermos uma eternidade com o Senhor de amor e cheia de alegria lá no céu. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus venha nos proteger, que Deus venha nos capacitar e nos dar sabedoria, nos dar certeza, convicção de fazermos tudo que o Senhor nos pede, de obedecer, para que possamos ser salvos e com Cristo Jesus e termos a convicção da nossa salvação. Que Deus os abençoe e vamos orar para terminarmos a nossa aula? Amém? Senhor, obrigado, Jesus, obrigado pela nossa aula. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido naquela cruz por mim, por nós, por ter nos salvo. Por hoje, Jesus, nós podermos sermos salvos em Cristo Jesus.
Obrigado, Senhor, por não nos esquecer. Obrigado porque em meio a tudo o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos amado mesmo sem merecermos. O Senhor pagou um preço alto naquela cruz e hoje nós te agradecemos. Agradecemos porque sabemos que os sinais estão aí, porque a Bíblia está se cumprindo e o Senhor está voltando para nos buscar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Beijo e até a nossa próxima aula.